Então a expectativa por um jogo de São Paulo na Libertadores, com qualquer técnico, qualquer equipe, é não perder. Ou era não perder até a entrada do Zubeldia. Né? Porque o Zubeldia, que talvez complete um ano, ainda não sei, viu, Márcio? Ele vai cruzar a linha dos 12 meses. Ainda faltam alguns dias. Ele entra justamente para comandar o São Paulo às vésperas de um jogo da Libertadores como visitante contra o Barcelona de Guayaquil, vence. E de lá ele emenda na Libertadores uma série muito interessante, né? Você falou 10 jogos, o São Paulo não perde a 10 jogos, mas o primeiro dessa série ainda era com o Carpini em casa. Com o Zubeldia começam 9 jogos, 5 vitórias, 4 empates, 2 gols sofridos. Melhor defesa da Libertadores ano passado, ele sai da Libertadores invicto. É a maior sequência da história do clube? Com um mata-mata no meio disso, né? Não é só a fase de grupos e tudo mais. Então ele já ganhou no Equador. Ganhou do Barcelona, que há um ano atrás, ganhou há um ano atrás, o mesmo Barcelona que eliminou o Corinthians, que ganhou o primeiro jogo dele na estreia da Libertadores este ano. Bom ponto, né? Porque senão vira qualquer um. Exatamente. Empurrou o cara lá na ladeira e pronto. Diferentemente desse ano, quando o Barcelona estava na pré, ele estava na fase de grupos direto e perdeu para o São Paulo como mandante. No primeiro jogo dele. E aí depois ele ganhou no Chile e agora ele ganhou na Argentina. Não precisa ser nenhum especialista no futebol, embora quem acompanhasse a carreira do Zubeldia antes do show do Belo entendesse que o Zubeldia para torneio sul-americano era uma indicação certeira. Ele vinha do título da Copa Sul-Americana com a LDU, né? Sobre o Fortaleza, eliminando o São Paulo do Dorival, no Morumbi, né? Então, para esse torneio, eu acho que não tem discussão que é o técnico apropriado e que entende a relação do São Paulo com esse torneio, que não é a relação do Corinthians com esse torneio, que não é a relação do Flamengo com esse torneio, que não é a relação com nenhum outro clube com esse torneio. A Copa Libertadores da América, para o São Paulino, tem um significado especial. Maior que qualquer coisa. Maior que o Mundial. Maior do que o Brasileiro. Maior do que a Sul-Americana. Maior do que o Paulistinha. Tem. E acho que o Zubeldia, nesse torneio, ele vai bem, né? Isso é uma coisa. E o resto do trabalho do Zubeldia, né? Para justificar a permanência ou não, que era a questão em discussão, né? Que está completando quase um ano. Pois bem, vamos ao resto do trabalho do Zubeldia. No estadual, a colocação final, que no final das contas é o que importa, ou o desempenho final, desempenho não de nível de atuação de Tirone, porque eu não vou entrar nessa discussão, ainda mais num torneio como a Libertadores. O desempenho é uma coisa tão particular e pessoal que é aquilo que eu advogava, viu, Massa, em defesa do Abel, quando no início da trajetória do Palmeiras cobravam desempenho. Não, o Palmeiras tem que jogar mais bonito. Desempenho no futebol é ganhar 3 pontos. É ser campeão, né? Então, para mim, eu não caio nessa conversa fiada. Se não tem desempenho nem na seleção brasileira, como é que a gente vai, né? Há muito tempo. Acho que a questão de discussão de desempenho, parênteses aberto, ela acabou na Copa de 82. Para quem é da geração mais antiga. Mas o que incomoda no desempenho do São Paulo ontem? Não, foi bom o desempenho também. Eu vou chegar lá. Né? Eu acho que também foi bom o desempenho, a ponto de você controlar o adversário fora de casa o tempo todo e criar as melhores chances de gol. Parênteses feitos do desempenho, nos outros campeonatos, acho que a Libertadores do Zubeldia, ela é inquestionável, né? Até então, inclusive com essa estreia. O São Paulo terminou o Paulista melhor do que o Paulista do ano passado. Ele foi eliminado pelo Palmeiras num lance de pênalti discutível, um jogo parelho, e não pelo Novo Horizontino nos pênaltis em casa, com o jogador mais caro se recusando a bater pênalti. Então, no Paulista... No Brasileiro, eu também não posso comparar com os outros, né? Porque desde lá do Diniz, na época da pandemia, o São Paulo não ficava entre os classificados para a zona da Libertadores. Então... Que raios nós estamos... Que raio de conversa é essa? Sendo que esse ano, é o que a gente vem falando, o São Paulo optou por economizar. Então, o que o Zubeldia tem em mãos, e aí acho que é a cena que... Aí, o Alisson
ele encerra a discussão definitivamente. Porque quando você pensa em trocar um técnico, ou é por resultados muito ruins, que o Zubeldia não tem, ou é por uma implosão de vestiário, como a do Fluminense, que agora anunciou o Renato Gaúcho, em que o Mano Menezes só quase saiu no braço com o Thiago Silva depois de ter saído do Marcelo. O Zubeldia não saiu no braço com ninguém, ele saiu no colo do Alisson e de todos os jogadores. Então, que raio de conversa é essa? Agora, ela só existe porque a diretoria do São Paulo ela não tem a convicção, ela nunca teve. Né? Para bancar um treinador, para insistir numa ideia, pelo menos até que exista algum desses fatores para justificar uma troca. E ela não existe. É garantia de alguma coisa para o final de semana? Não é. O São Paulo no Brasileiro ele vai sofrer, nós estamos falando aqui. O São Paulo na Libertadores ele vai bem, porque o elenco é curto, velho, experiente e cascudo, como mostrou ontem. Mas numa maratona de brasileiro, com esse elenco curto, ele vai sofrer. E vai ser difícil o São Paulo pontuar em Belo Horizonte. Ainda mais se ele tiver que fazer opções claras, já no início. O Oscar não vai poder jogar. O Lucas, a gente não sabe quando volta. O Caleri saiu exausto. O outro, né? E aí você tem lá uma diferença muito grande entre time titular e time reserva. Então, eu acho que essa coisa, como você fala de sobrevida, ganha sobrevida, nós estamos lendo aqui, é por conta de uma situação criada, que contaminou a mídia que cobre o São Paulo. Tem que, não, mas é isso mesmo. Mas isso, Massini, é o retrato, é a vida como ela é, como disse o Vessone. Ela virou uma bola de neve que ela foi da rede social para a mídia, para a arquibancada, então tem essa coisa, tem essa desconfiança. Mas aí que tá, eu acho que a resposta do Zubeldia não foi a linha de 5 contra o Talheres, que funcionou super bem, não foi o válvula de escape do Ferreirinha no lugar do Luciano, que funcionou, não foi a estratégia do Oscar numa posição menos desgastante, porque ele jogou no sacrifício, entre aspas, foi o abraço do Alisson na hora do gol. Isso tem um simbolismo muito grande, né? Então, assim, aí, é isso aí, mostra, Alisson. É isso. Futebol é isso. Se existe essa conexão num gol de Libertadores, o resto é ficha, é detalhe. E acho que o São Paulo agora tem que trabalhar com alguma convicção baseado nessa imagem, né? Ou na imagem dos jogadores com a torcida que foi a Córdoba 50 horas de ônibus.